Cara, quando eu era pequeno era complicado. Vou falar aqui uma vez que eu morava na roça, né? E nesse dia eu tomei o maior pisa, o maior couro do meu pai. Porque naquela época não era porque ele queria, ele achava que a gente era teimoso, né? A gente achava que a gente mandava a gente fazer as coisas que a gente não queria fazer. Na verdade eu não escutava, velho. Na época eu não sabia que eu era PCD auditivo, eu não sabia que eu tinha deficiência auditiva. E na época lá eu andava com meu pai, lá dentro da roça lá, né? E tudo que aparecia ele mandava eu fazer, cara. Só que meu pai falava forte e baixo. E eu puxei a câmera pra cá pra você ver mais direito, né? E na época eu já tinha muita dificuldade em escutar, né? Aí meu pai chegou pra mim e viu, Tânio, eu vou falar o que ele falou, mas na época eu não escutei, né? Ele chegou exatamente e disse assim, Tânio, vai lá no curral, pega a corda pra me pegar o cavalo. Cara, eu só entendi a parte do cavalo, velho. E do curral. A parte da corda eu não entendi. Eu conto que meu pai fica dando risada às vezes, dando risada. Cara, e eu saí preocupado, já chorando, que eu criança eu sabia que eu ia apanhar mesmo, eu ia apanhar do velho, né? Eu saí chorando, cara, chorando, preocupado sem saber, cara, o que é pra pegar? Que o pai vai bater em mim. Eu não sei, ele vai achar que eu não quero fazer as coisas. E aquela preocupação, bicho, aquela preocupação. Eu cheguei no curral, porque eu rodei o curral todinho sem saber o que era pra pegar, pô. Rodei, andei dentro do curral, ia pra um canto, ia pra outro. E na hora deu fome. Na hora deu fome, a gente morava numa casinha muito pobrezinha no meio do mato, que era uma casa de barro, né? Aquela casa de palpite. E eu fui comer. E eu demorei pra caramba pra ir atrás da corda, né? Da corda que não sabia o que era uma corda. E ele chegou em casa com aquela corda e me bateu, cara. Mas foi uma pisa, cara. Só que até hoje, quando eu me lembro, eu dou risada. Cara, eu apanhava, pai achava que eu era teimoso, mas não era. E eu falo pra ele, né? Ele, cara, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento que você era moco, né? E eu quero deixar uma dica pra vocês aí, cara. Que tem alguém da família aí que é PCD, que ele não escuta bem. E tu fala com ele não entende, velho. Tu manda ele fazer as coisas que ele não faz. Não é porque, às vezes, não é porque ele não quer. É porque ele não entendeu, pô. A gente que é PCD auditivo, velho, a gente, às vezes, quando dependendo da pessoa, a gente fica com medo, com vergonha, sabe? De perguntar mais de uma vez. Hoje eu pergunto mais de uma vez. Mas tem pessoas que desistem das coisas que eu pergunto às vezes. É o que é? Mas na época eu tinha medo de meu pai brigar comigo, tinha medo da minha mãe brigar, meus avós. Tinha vergonha das pessoas ficar rindo de mim. E eu aconselho, cara, tu tem um irmão PCD, um primo PCD, independente da deficiência dele, respeite essa deficiência, que você tem conhecimento a respeito, que ele for um deficiente auditivo, você perceber que você não souber não, você perceber que ele não escuta, dá um jeito de orientar, mas não briga, bicho, é chato pra caramba quando a gente briga com PCD. Cara, tu tá chegando aí no vídeo aí, a minha ajuda é a crescer esse canal aí. Em breve tem novidade. Eu vou contando a minha história. Em breve eu vou contar o que eu vou fazer para mudar de vida. O que eu estou fazendo para mudar de vida. Mas ajuda a gente a crescer esse canal. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.